uma boa noite a todos presentes aqui no auditório, nesta quarta-feira. Boa noite a todos também que assistem online, né, a nossa palestra. Tecnologia é isso, né? Nós conseguimos hoje ter um auditório aqui, né, poucas pessoas, mas muitas acompanhando online, que também vão ter oportunidade de assistir depois esse nosso encontro e participar também desse nosso bate-papo sobre o fator humano na logística, perspectivas acerca da formação profissional. Permita que eu me apresente, sou o professor Rafael Deolindo, né? Atualmente sou membro aqui da Comissão de Logística do CRA, a quem também eu gostaria de agradecer por essa infraestrutura maravilhosa que nós estamos desfrutando aqui. O pessoal de casa também vai poder conferir. Agradecer aos colegas também, integrantes da Comissão de Logística que estão acompanhando online, né, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. E dizer que eu fiz essa migração faz pouco tempo. Trabalhei na área de logística durante um bom tempo e fiz a minha migração completa para a carreira acadêmica a partir de 2015. Atualmente sou coordenador do curso de administração da Unigran Rio, também coordeno lá o curso de processos gerenciais e o curso de recursos humanos. E atuo com consultoria na área de logística, porque esse bichinho da logística, a gente vai conversar aqui, ele morde a gente de alguma forma e a gente acaba não conseguindo sair, né, desse meio, mas atualmente atuo na gestão acadêmica e já trabalhei em organizações de médio e grande porte. E o nosso bate-papo aqui hoje, ele foi fundamentado justamente nessa minha experiência tanto profissional quanto acadêmica. E eu ficava me perguntando qual seria o perfil, né, do profissional de logística, que competências esse profissional precisa desenvolver para atuar num mercado que é cada vez mais competitivo, um mercado que está, como nós podemos acompanhar, passando por profundas e intensas transformações e de que forma isso acaba impactando no dia a dia do profissional que atua com logística, do profissional que vive de logística, o profissional que deseja entrar nesse mercado, que deseja atuar dentro da área de logística, seja ele um profissional de nível médio, de nível técnico, um profissional tecnólogo ou até mesmo um profissional de pós-graduação. Quais são as competências que esse profissional precisa ter, não só para o cenário que nós enfrentamos hoje, que, como eu disse, já é repleto de transformações, mas também para o futuro, que vem por aí com a logística 4.0, mudança nas cadeias de suprimentos. Então, não foi um trabalho que eu desenvolvi sozinho, a gente já vem fazendo isso há um bom tempo internamente lá na Unigran Rio, até para que nós conseguíssemos definir um perfil de egresso para o curso de logística. Eu era docente do curso de logística antes de me tornar coordenador do curso de administração e lá nós estávamos preocupados em definir o que o profissional de logística precisa aprender, não só na graduação, mas também em outros segmentos. Eu atuei um bom tempo no Senai também e nós já nos fazíamos essa pergunta para o tecnólogo e também para o técnico. E depois, atuando na graduação, passei a ter essa preocupação visando tecnólogo e profissional de nível superior com pós-graduação. Então, o nosso bate-papo de hoje ele vai ser, na verdade, uma coletânea de tudo que a gente conseguiu reunir. Ainda não é um perfil fechado desse administrador, mas é uma forma de trazer para o debate essa questão do fator humano, né? Qual é a persona, né, do profissional de logística? Quem é o profissional de logística e o que esse mercado espera dele, o que esse mercado vai esperar dele daqui a alguns tempos e de que forma a gente pode se preparar e buscar novos conhecimentos, competências para que a gente possa encarar esses desafios, né, que vão se aproximar. Primeiro, falar um pouco do nosso painel de análises, né? Como foi que nós efetivamente conseguimos chegar no perfil que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, o painel de análise ele previu, primeiro, mercado de trabalho. Nós analisamos em sites de vagas, né,
que oferecem empregos para profissionais da área de logística, nós analisamos o que essas vagas pediam, o que era pedido de competências, de habilidades, de atitudes para esses profissionais. Então, a primeira análise foi essa. Uma outra análise muito importante para nós foi a pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Administração, a pesquisa disponibilizada aqui também pelo CRA, e ela traça ali para a gente, ela traz o perfil do tecnólogo em logística, de como que ele atua hoje no mercado, quais as áreas que esse profissional vai atuar. Então nós olhamos além dessa pesquisa, a gente também viu muitos sites, né, de guias do estudante, guias de profissões. Então foi uma análise, o primeiro frame foi o mercado de trabalho. O que o mercado deseja desse profissional, o que o mercado espera que o profissional de logística entregue, né? Então, quais são as competências, os cursos, né? Apesar da gente saber que o conhecimento técnico dentro da área de logística ele está em constante transformação. Você às vezes aprende uma ferramenta hoje e amanhã essa ferramenta ela já pode se tornar ultrapassada, vir alguma outra nova tecnologia que venha substituir. Então, nós entendemos que o papel hoje de qualquer formação em logística, seja ela técnica, tecnólogo, pós-graduação, é ensinar esse profissional a pensar como logístico, né? Pensar como um indivíduo que atua dentro da logística. E foi a partir desses frames que nós conseguimos desenhar aí um perfil que eu vou apresentar para vocês. Ainda não é um perfil fechado, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Eu estou apresentando aqui o começo desse nosso desenho, desse nosso escopo. Ainda falta incorporar aqui uma parte salarial dentro ali da análise de vagas, apesar do CRA já apresentar isso para a gente na pesquisa do CFA. Falta fazer uma análise mais completa de vagas, de quanto ganha esse profissional. A gente sabe que há uma discrepância muito grande do salário hoje de quem atua na área de logística, dependendo do tamanho, do porte da sua empresa. Então a gente quer adicionar isso também e trabalhar junto com outras instituições de ensino, não só lá na Unigranrio, também com a questão do observatório de egresso. Descobrir para onde vai o aluno que se forma no tecnólogo em logística, o aluno que se forma em administração, se ele qual carreira que ele está seguindo, e isso é importante para a gente também. Tá? Então, outra coisa que nós utilizamos também, o próximo frame, foi o frame de regulação. No frame de regulação, nós observamos as portarias do ENAD, que é o Exame Nacional do Ensino Superior. O curso superior de logística, ele não tem diretrizes curriculares nacionais, as chamadas DCNs. Então, nós partimos do princípio de analisar as portarias do ENAD que contêm as competências necessárias para o profissional de logística. E é interessante que ele detalha 18 competências. Houve até uma mudança da última portaria para essa, né, que foi essa que nós avaliamos, para essa portaria já do ENAD do ano passado, de 2018, e a gente notou que eles começaram a incluir mais questões relacionadas à habilidade de relacionamento interpessoal, a parte de gestão de pessoas, a questão de sustentabilidade foi incluída dentre as competências ali do ENAD. Nós percebemos que isso são preocupações que o profissional de logística precisa sim ter, né, ao longo do percurso dele, da jornada. Então, o Cadastro Brasileiro de Ocupações, que também traz diversas dessas vagas descritas aqui no frame de mercado de trabalho, e nós procuramos saber o que o Cadastro Brasileiro de Ocupações traz para o profissional, seja ele de qual nível que for, dentro da área de logística. Então, nós analisamos tecnólogo, técnico, e procuramos verificar quais são as ocupações, o que se espera, as competências, o que esse profissional precisa desenvolver. Na oferta de ensino, nós fizemos o seguinte: analisamos grades, ementas, matrizes, projetos pedagógicos de cursos técnicos, tecnólogos, que é a graduação, né, em logística, e grades também de pós-graduação. Quais são as matérias ensinadas? Em algumas a gente conseguiu até verificar quais são as competências, né, que são ensinadas hoje para esse profissional. Então, o que esses cursos pretendem desenvolver
no profissional de logística. Então aqui a gente conseguiu com esse tripé, com esses 3 frames, amarrar um pouco do que de tudo aquilo que a gente considera que possa traçar o perfil de um profissional. O mercado de trabalho, a regulamentação acerca desse profissional, e é lógico que em regulamentação a gente teve também outras questões trabalhistas sendo observadas, e é algo que a gente ainda vai até aprofundar mais, e a oferta de ensino. O que o mercado pede, o que a lei apresenta para a gente como sendo necessário e o que as instituições de ensino estão oferecendo como soluções de conhecimento, como produtos de conhecimento para esses indivíduos. E com isso, somado também à pesquisa do CFA, nós conseguimos chegar a um perfil desse profissional. Deixa eu passar aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Acho que deu. Foi. Boa. E aí eu trouxe uma definição para vocês que eu achei muito interessante, que foi uma definição que nós topamos no Guia do Estudante, né? Geralmente tem aquela questão do profissional de logística. Quem é o profissional de logística? E eu brinco com alunos que às vezes terminaram o curso e aí, eu faço de tudo um pouco, tal, o cara se sente meio que um super-herói, porque ele atua de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, né? E hoje os cursos visam muito isso. Você forma um profissional capaz de atuar de ponta a ponta na cadeia de suprimentos. Eu brinco com a questão do super logístico, e é legal que eu peguei a definição do Guia do Estudante e diz aqui: esse profissional avalia, projeta e implementa sistemas de transporte, armazenamento, compras, distribuição, entrega, garantindo racionalidade, economia, rapidez, segurança e por aí vai. Vocês notam que é uma definição enorme. Não satisfeitos, eles ainda continuam com os 4 ou 5 parágrafos, reforçando uma série de elementos que eles apresentam aqui. Ou seja, o desafio hoje para a formação do profissional de logística é que você não pode mais se especializar apenas em uma determinada área. Você tem que ser muito flexível, e daqui a pouco eu apresento isso num painel mais amplo para vocês, mas você precisa ser muito flexível. Não existe mais problema de logística que seja apenas relacionado a estoque, que seja apenas relacionado à distribuição, a logística como ela é hoje. Nós já vivemos um momento não só de integração da cadeia, mas da própria logística interna. Está bastante integrada. Nós percebemos que não adianta mais você se especializar apenas em uma área. Você tem que entender de todas, porque às vezes um problema na sua área vai estar impactando diretamente em outra. Um problema de estoques pode estar impactando diretamente no transporte ou vice-versa. E eu achava legal, logo assim que eu comecei a lecionar na graduação, que existia até uma divisão, né? Não sei se é assim lá, né, também, mas o cara que trabalha na área de transporte, ele senta de um lado da sala, e o cara que trabalha na área de estoque senta na outra, e eles não gostam às vezes dessa multidisciplinaridade do curso, mas o perfil foi mudando ao longo dos anos, e o profissional foi vendo que ele tem que entender de todas as áreas, né? E isso acontecia não só em graduação, mas em pós-graduação também, e isso mostra pra gente o quão completo tem que ser esse profissional, porque a gente não só tem que entregar o produto certo, no tempo certo, no local certo, na quantidade exata, na qualidade previamente estabelecida, como a gente ainda tem que garantir tudo isso com racionalidade de recursos, economia, rapidez, segurança, que é uma questão que muitas das vezes nós já tivemos até fóruns aqui falando na Comissão de Logística sobre segurança, né? Na logística de cargas, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Segurança é uma questão que muitas das vezes nem depende do gestor de logística, mas ele também tem que dar conta. Então, são elementos interessantes aí. E você vê a gama de possibilidades que esse profissional tem para atuar. Nós estamos num momento em que muito se discute qual seria a profissão do futuro, né? Quais seriam as profissões do futuro? Dizem que as profissões do futuro ainda vão surgir, algumas ainda estão sendo inventadas, tal. Mas assim, eu tenho uma certeza que as pessoas não vão parar de consumir e elas vão precisar que esses produtos estejam disponíveis, cada vez mais customizados. O consumidor ele vai ficar cada vez mais exigente com relação a tempo. E eu ainda não sei quais os nomes que nós vamos dar para as profissões do futuro, mas eu tenho certeza
que a logística vai continuar entre elas, o profissional de logística ele vai continuar entre elas e que a logística vai ser um dos pilares fundamentais para a construção desse futuro que a gente imagina. Seja ele um futuro mais sustentável, seja ele um futuro em que a população vai envelhecer cada vez mais, vai precisar de serviços delivery, vai precisar receber as coisas em casa, um futuro em que nós vamos conseguir customizar um produto pela internet, mas a gente já vai querer receber no dia seguinte, porque embora o varejo tradicional ele esteja mudando, o imediatismo do consumidor ele não mudou. Então a gente compra hoje pela web quer receber no dia seguinte, quer receber o mais rápido possível. E hoje nós já temos empresas que toparam esse desafio, que compraram essa briga e que estão tentando fornecer esse tipo de solução. Imagina daqui a 10, 20 anos como que vai ser atuar dentro desse segmento. Então acredito que eu ainda não sei o nome que nós vamos dar para as profissões do futuro, mas eu tenho certeza que a logística vai estar entre elas, primeiro pela gama de soluções que nós podemos apresentar para vários elementos que não vão desaparecer. O ser humano ele vai continuar consumindo e sempre vão ter pessoas provendo soluções para outras pessoas. Né? Não vai, por mais que a gente pense, não vai morrer a necessidade aí de deslocamento de pessoas, a questão da mobilidade urbana que toma conta cada vez mais das discussões em logística, a questão da sustentabilidade, de pensar meios menos agressivos ao meio ambiente, de transportar mercadorias, de transportar produtos. Então eu acho que a logística ela vai se transformar e continuar agregando muito para as pessoas no futuro próximo. Então, quem é o profissional de logística? Em meio a essas nossas análises, nós conseguimos detectar aqui 4 níveis de profissional de logística e aqui eu estou usando uma régua que considera a formação profissional. Formação profissional, o custo desse cara, né, o investimento dele na carreira, o custo dele para as empresas. Então, quem é hoje esse profissional de logística? Né? O profissional de logística tem uma primeira categoria que eu chamo de profissional tácito. O conhecimento tácito é aquele conhecimento fruto das suas experiências do dia a dia. É aquele conhecimento que você aprendeu fazendo, que você aprendeu colocando a mão na massa, que você literalmente acabou desenvolvendo através das suas experiências profissionais. Né? É o conhecimento tácito. E aí, na outra ponta, você tem o conhecimento explícito, que é aquele que está registrado em algum lugar, fruto das suas experiências, fruto de cursos que você fez, são os seus diplomas, enfim. Esses outros aqui, essa outra linha, todos eles vocês vão reparar que se enquadram dentro dessa vertente de conhecimento explícito. Mas o primeiro profissional que eu optei por colocar aqui é o profissional de nível tácito. Quem é o profissional de nível tácito? É aquele cara que começou dentro da logística, ele já começou trabalhando em logística mesmo sem saber muito o que era e ele foi aprendendo com os próprios erros no dia a dia, aprendendo muitas das vezes com os erros da empresa em que ele trabalha e ele foi desenvolvendo esse arcabouço de conhecimento tácito, esse acúmulo de experiência. E aí, num determinado momento da vida, ele pode ter chegado aí a um cargo de supervisão, ele pode ter virado encarregado. Muitos tiveram que, num determinado período, sobretudo quando a gente tem ali, a partir de 2008, 2009, o crescimento dos cursos tecnólogos e técnicos dentro da área de logística, o advento desses cursos. Muitos foram buscar capacitação e foram galgando ali, mudando de posição nessa escala que eu apresento, né? Creio eu que muitos de vocês que estão aqui, que estão assistindo online, conhecem casos como esse, né? De alguém que é muito antigo na sua empresa, que trabalha na área de logística, que é uma referência na área de logística dentro da empresa, sobretudo pela experiência. Então nós temos esse profissional que é o profissional de nível tácito. Temos também o profissional de nível técnico, que é aquele indivíduo que optou por cursar um curso técnico, fazer o seu segundo grau em logística,
em alguns estados a gente tem essa cultura muito bem difundida, tal, do ensino técnico já em logística. Vivenciei experiências interessantes, né, na Bahia, na época que eu era do Senai, lá o segundo grau técnico em logística, e o aluno também ele tinha uma predisposição a continuar na graduação. Então, aqui no Rio a gente também tem excelentes instituições que oferecem o curso técnico dentro da área de logística, mas ainda é um fenômeno relativamente recente, né? A possibilidade também de fazer pós-médio na área de logística, enfim. Então nós temos esse tipo de profissional. E nós temos o profissional graduado, tecnólogo, né? Em logística, esse sim até um pouco mais conhecido, né? Existe a possibilidade de você fazer aí a faculdade de logística, como eu disse. É um dos cursos que, apesar da gente ter tido uma queda recente no número de matrículas no ensino superior, ainda é um curso que continua bastante forte. É um curso em que nós temos aquele aluno que ele sabe efetivamente o que ele pretende cursar, porque quem gosta de logística geralmente é aquele profissional que já passou por esse primeiro momento. Ele muitas das vezes já teve um contato tácito, né? Ele já tem uma experiência e ele vai buscar o quê? Qualificação profissional, seja porque a empresa ela exige isso dele ou porque ele simplesmente vê que é uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida, que é uma possibilidade de adquirir mais conhecimento para lidar com essas transformações, uma atualização profissional. Então esse cara ele vai em busca de uma graduação. E nós temos também ali o profissional pós-graduado. O profissional pós-graduado, eu brinco quando eu vou dar aula na pós-graduação, né? Vocês estão se consertando, né? Vocês fizeram aí outra coisa, agora estão fazendo logística. Mas brincadeiras à parte, ele é um profissional que muitas das vezes ou ele fez a própria graduação tecnóloga em logística, que é aprofundar o conhecimento, é um cara que cursou administração, muitas das vezes, né? Muitos administradores optam pela carreira de gestor na área de logística. Então ele é um cara que cursou administração, engenharia de produção. Muitos alunos que fazem engenharia de produção acabam aí entrando pela área de logística também, são muito bem-vindos, porque nós precisamos também de grandes profissionais dessa área, e o indivíduo ele acaba fazendo essa pós-graduação. É lógico que se você parar para analisar bem, eu coloco aqui uma régua de nível hierárquico, né? Eu coloco, perdão, uma régua primeiro de investimento em carreira, né? Quanto maior aqui o nível dele de graduação, maior foi o investimento desse cara em carreira, e geralmente, né, não há muitas distorções, embora você que está me assistindo aqui ou em casa ele pensa, pô, mas eu conheço um cara que ele é puramente tácito e chegou lá a um cargo de diretoria. Mas a gente notou também que é um cenário que ele vem mudando gradativamente. Hoje em dia, para chegar a um cargo de diretoria, sobretudo numa empresa de médio e grande porte, você tem que estar pelo menos do graduado, né, para frente, a gente sabe disso. E assim, o nível hierárquico dele tendenciosamente é maior. Um problema que acontece também é que, à medida que esse profissional vai se qualificando, a gente sabe que adquirir conhecimento custa caro. E à medida que esse profissional ele vai se qualificando, ele também vai se tornando uma mão de obra cara para as organizações. Então, muitas das vezes, esse profissional que já chegou aqui, ele já vai subir mais um nível, ele vai ficar um pouco mais caro, né, para a empresa em que ele trabalha, que ele atua, e o pós-graduado, então, a gente sabe que é uma mão de obra, então, com custo muito mais elevado. Então, assim, é um setor que tem sofrido bastante também com a questão do desemprego, das reorganizações empresariais. A gente sabe que o setor de logística ele foi muito afetado. Eu converso muito com profissionais que ainda atuam no mercado, converso muito com alunos, egressos e tudo mais, e o setor de logística está passando por aquele problema que algumas empresas estão passando, que onde você tinha 10 funcionários trabalhando, hoje em dia você tem 5 fazendo o trabalho daqueles mesmos 10. A gente passou por essa retração econômica e geralmente esse profissional aqui, ele já é um profissional um pouco mais caro, porque ele chega num certo nível de maturidade profissional, maturidade acadêmica, enfim, e também ele chega num certo nível de custo para a empresa, e a gente notou que às vezes é muito difícil
naquele painel de vagas que eu falei anteriormente, é raro, às vezes, uma empresa hoje em dia ela está pedindo lá o pós-graduado e tal. Elas pedem até outras competências, mas é raro você ver, às vezes, de supervisor para baixo, a empresa está pedindo hoje pós-graduado, também não faria muito sentido. Então, assim, essa é a cara do nosso profissional de logística. Você consegue dividir esse cara em 4 níveis. E falando um pouco também do ensino, né? De como fica então a questão do ensino, da qualificação profissional. Por quê? Existem linhas muito tênues, né? Entre o que você vai aprender no técnico, na graduação, na pós-graduação. Por quê? A logística ela ainda é um campo de conhecimento dentro da administração, que ela ainda é um campo que está em construção. Ela ainda está colocando aí os seus pilares, as suas linhas, as suas bases, mas existem competências que são comuns, independente do seu nível de atuação. E é o que eu costumo falar, muitas das vezes esse cara aqui, que é o Tácito, ele possui experiências, né? Ele já participou de operações, ele já viu aquilo que dá certo, ele já viu aquilo que dá errado. Falta para ele muitas das vezes o quê? Se aperfeiçoar, se atualizar um pouco mais. No caso do técnico, né? Eu falo com o pessoal que fez o ensino técnico. Não vou dizer que mude pouco, mas o conhecimento está aí. A partir do momento que você consegue organizar o conhecimento e você consegue ter a direção daquilo que você precisa aprender, que é a ideia do nosso bate-papo aqui hoje, quais são as competências que você precisa adquirir, você fez o ensino técnico, é lógico que o caminho é fazer ensino superior, mas você também consegue aprender muita coisa, você consegue, enquanto não chega no ensino superior, você consegue desenvolvendo outras habilidades que são tão fundamentais quanto esse conhecimento explícito que você consegue adquirir no ensino superior. A mesma coisa eu digo para o pessoal que está cursando o ensino superior, que está fazendo um tecnólogo em logística. Procure descobrir tudo aquilo que você precisa aprender na sua área. Não existem linhas, não existem barreiras nesse desenho, né? É lógico que quando você chega no nível lá de pós-graduação, a sua maturidade, tanto acadêmica quanto profissional, vai permitir com que você seja exposto a casos mais complexos, que você seja exposto a uma questão muito maior relacionada mais à tomada de decisão, à alocação de recursos, vai ser algo muito maior do que quando você está aqui na graduação no nível técnico. Mas isso é porque a sua caminhada profissional já permite isso para você. Mas assim, fora isso, e guardadas as devidas proporções, a gente consegue visualizar possibilidades de formação e desenvolvimento de competências em todas essas áreas. E aí, numa figura mais macro, a gente tem aqui o fator humano na logística. Esse aqui talvez seja o nosso frame principal. Desculpem. A gente tem aqui quais os conhecimentos, habilidades e atitudes que esse profissional precisa desenvolver. Quais são as competências? Eu peguei esse modelo que já é muito conhecido do pessoal de recursos humanos, o modelo do chá, e a gente colocou aqui para vocês quais são as principais competências que esse profissional precisa efetivamente desenvolver. Então eu coloco sempre teorias e aplicações. Procurar se atualizar, ver o que tem de novo, procurar descobrir teoria. Às vezes o pessoal fica assim, pô, mas é teoria, né? Como é que eu vou aprender isso? Questão de teoria, de prática. A dica é a seguinte, quando eu coloco teorias e suas possíveis aplicações, procure organizar o seu conhecimento na área de logística de alguma forma. Procure fazer um curso, procure fazer, se você está, independente do seu estágio aqui, dentro dessa escala, você está no Tácito, procura fazer um curso livre, procura fazer um curso técnico, procura fazer alguma coisa que vá agregar para você, né, um pouco mais de conhecimento, procure se aperfeiçoar. Muitas das vezes você vai chegar no curso e vai ver que aquilo que você fazia de uma forma... Opa, obrigado. Muitas das vezes... Desculpem. Muitas das vezes você vai chegar
nesse curso, você vai perceber que aquilo que você fazia de forma intuitiva, porque você aprendeu assim, alguém te ensinou dessa maneira, aquilo tem uma base teórica por trás, tem um embasamento, tem como você fazer isso de uma maneira mais estruturada, aplicar esse conhecimento de uma forma melhor. Eu lembro que uma vez eu prestei uma consultoria e estava tentando explicar uma ferramenta de previsão de demanda e era inacreditável, que era um funcionário um pouco mais antigo e ele sabia, tudo que eu estava explicando ele já fazia na prática. Mas o que acontece? Nunca ninguém tinha parado para ele explicado que o que ele fazia era efetivamente previsão de demanda. Era previsão de demanda e que existia um método, existia uma fórmula por trás daquilo ali. Então é legal você buscar sempre aprender novas teorias, novas aplicações, ouvir um termo novo, né? Dentro da área de logística, vi um termo novo, né? Me recordo uma vez também que um profissional ele nunca tinha ouvido falar no termo cross-docking. E a gente fazia cross-docking na empresa diariamente, mas ele nunca tinha ouvido falar com aquele nome. Então, assim, é legal, procure se aprimorar. Viu alguma coisa nova? Procura um vídeo no YouTube, não precisa fazer um curso, não tem tempo para isso. Vai lá, procura um vídeo no YouTube, procure mais de uma fonte, comece a visualizar aquilo que existe de teoria efetivamente na logística, pesquise sobre novas tendências na área de logística, que aí você vai começar a organizar o seu conhecimento de logística, organizar o conhecimento de logística na sua cabeça, que é basicamente o que aquele conhecimento explícito que a gente falou faz. É pegar o conhecimento tácito, aquilo que já deu certo nas organizações e transformar isso em boas práticas, em experiências que a gente vai passar adiante, não como receitas de bolo, não como método de fazer, mas assim, é uma forma de organizar o conhecimento para que você possa desenvolver melhor aí aquilo que você muitas das vezes já sabe. Ferramentas e tecnologias. E aí vai uma dica muito interessante, né? Isso tudo eu coloquei na linha ali de conhecimentos. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar essa parte de ferramentas, teorias e aplicações, ferramentas e tecnologias e idiomas. Elas estão aqui na linha de conhecimentos. Nas pesquisas que nós realizamos, nós percebemos que a grande maioria das vagas, a grande maioria das competências exigidas, elas passam aqui por teorias e aplicações, ferramentas e tecnologias e idiomas. Ferramentas e tecnologias principalmente. Hoje em dia, a tecnologia trouxe para a logística a possibilidade de solucionar problemas muito complexos que antes nós nem conseguíamos ver. Né? Você pegava qualquer estoque antigamente, ele tinha um número muito limitado de itens. Você ia ao supermercado, por exemplo, você tinha uma ou duas marcas de sabão em pó, a marca principal e a concorrente. Eu estou pegando sabão em pó como um exemplo bobo, né? Aqui. Você tinha a marca principal e a marca concorrente. Hoje você vai ao supermercado, ele tem um corredor de sabão em pó e só a marca principal se desdobra em 10 subgrupos de produtos. O cara fica até perdido, até erra na hora de comprar, chega em casa, a esposa briga com ele, enfim. Mas assim, isso é para você ter uma ideia. Se o sabão em pó evoluiu tanto, cresceu tanto o número de itens, o número de SKUs, né? Imagine os outros produtos. Então era comum antigamente você controlar estoques com, no máximo 500 itens. Hoje qualquer estoquezinho bobo, ele chega aí a mais de... Rapaz do microfone, desculpa, agredi seu microfone, mas ele continua bem. Qualquer estoquezinho bobo hoje, ele chega aí tranquilamente a mais de 1.000, 2.000 itens, 6.000 itens. Eu já controlei um estoque que tinha mais de 6.000 SKUs e era um estoque de miudezas, né, de coisas muito pequenas, assim, difícil de você manter o controle disso. Então, a tecnologia para a logística, ela veio potencializar o nosso dia a dia, o dia a dia do profissional. Eu nem imagino, né, apesar da gente estudar lá, né, vários métodos de roteirização por zona, mão livre, Clark White, né, uma série de... Eu nem imagino como era fazer rota antes dos roteirizadores, né? Porque assim, devia ser uma complexidade muito grande e tal. E uma vez eu conversando com um grupo de alunos, eu falei, não, tinha um negócio chamado Guia Rex, tal, fui explicar. E hoje em dia não, você tem um programa de roteirização, tem programas de localização global que te permitem fazer
rotas cada vez mais otimizadas, sistemas de distribuição, roteiros de entrega cada vez melhores. E você não precisa nem ter um software muito... um software top de linha. Você consegue fazer isso hoje através do Google, né, que tem ferramentas incríveis aí para se trabalhar. Então, aprender ferramentas para o seu dia a dia, softwares de gerenciamento de armazém que vão muito além daquele programinha de controle de estoque que antigamente comprava na banca de jornal, no disquete. Hoje tem um menino aqui me olhando, ele, o que é um disquete? Está me olhando aqui, mas assim... Um aplicativo roteirizador que eu não conhecia. O aplicativo de roteirização, então, tem alguns bons aí, depois offline a gente até dá umas dicas aí de quais você pode pegar, mas assim, tem várias possibilidades hoje. A tecnologia, ela potencializou a logística e há sempre um debate sobre até que ponto a tecnologia ela potencializou a logística ou ela serviu de base para que a logística pudesse crescer, né? Haja visto o e-commerce, né? Será que seria possível praticar e-commerce sem o aparato tecnológico que nós temos hoje? Eu fiz um pedido, né? As pessoas têm um produto e vou conseguindo acompanhar online que a pessoa postou o produto, consigo acompanhar que o produto saiu da central de distribuição A para a central de distribuição B, recebo um SMS me dizendo que o produto já saiu para entrega, que o carteiro já saiu com a sua entrega, recebo um SMS dizendo que já foi entregue. Ou seja, hoje você tem também a questão da rastreabilidade do pedido, você conseguir saber tudo o que acontece com o seu pedido desde o momento da entrega. Será que isso era possível alguns anos atrás? Então, eu acho que, na verdade, a tecnologia ela potencializou, né, o trabalho da logística, nos permitiu vender cada vez mais, trabalhar com estoques. Como eu já disse, o consumidor está cada vez mais exigente. Então o produto hoje ele é praticamente customizado 1 a 1. Então permitiu trabalhar com estoques diversificados que atendem a vários públicos diferentes. Então, ferramentas e tecnologias. Desde um simples WMS, né, um sistema de gerenciamento de armazém que vai muito além do sistema de gerenciamento de estoque, até um TMS, que é um sistema de gerenciamento de transporte, ou seja, sistemas de gestão de frota. Hoje em dia, uma temática muito latente dentro da logística que a gente percebeu que está nesse universo de possíveis vagas é a parte de gestão de frotas mesmo, de gerenciamento da manutenção da frota, gerenciamento dos equipamentos relacionados à logística. Então, tudo isso evoluiu muito. Simulação. Antigamente, o cara fazia um armazém, né, ia projetar um armazém, o arquiteto fazia lá do zero. Hoje você pode até simular a operação desse armazém e antes mesmo dele entrar no ar você consegue localizar possíveis gargalos. Ou seja, as ferramentas e a tecnologia elas são hoje um diferencial muito grande para o profissional de logística e ter contato com essas ferramentas, chegar numa entrevista e já ter trabalhado com um determinado WMS ou ter feito um curso de um ERP, né, de alguma coisa, ter alguma certificação dentro da área faz a diferença. Um outro ponto ali, licencinha, deixa eu molhar um pouco. Espero que o ritmo esteja legal aí. Tá? Um outro ponto importante para a gente ainda dentro da área de conhecimentos é de idioma. Né? É a parte de idiomas ali e eu não digo de fluência, mas pelo menos de proficiência. Conhecer um pouco dos idiomas, seja porque a tua empresa ela vai utilizar às vezes um sistema que não é ainda 100% traduzido, não é em português, seja porque você vai trabalhar na área de comércio exterior, aí sim, é legal que você tenha fluência no idioma, vai trabalhar com desembaraço aduaneiro, a parte de importação, exportação, é legal ter isso. Se você vai trabalhar numa multinacional, ter outro idioma te abre portas para viajar, para conhecer novas coisas, conhecer novas culturas e, acima de tudo, trabalhar em mercados diferenciados. Então, assim, é muito comum hoje a gente ver anúncios dentro da área de logística em que não só se pede, muitas daquelas vagas que a gente falou que analisou anteriormente, é muito comum nós não só vermos anúncios em que não só se pede a fluência no idioma, mas alguns anúncios já vêm até em inglês. Então, assim, não só pede a fluência, mas alguns anúncios já vêm em inglês. É lógico que a gente está falando de anúncios para vagas
para as melhores vagas, nas melhores empresas. Mas é interessante você da área de logística começar a dominar isso. Então, eu até brinco com os alunos, além da atualização profissional, o Excel, que eu esqueci, desculpem, de falar em ferramentas tecnológicas, trabalhar com planilhas eletrônicas é fundamental para o profissional de logística. E eu até brinco que o Excel é praticamente um segundo idioma. Você fala o que? Eu falo português e Excel. É uma coisa assim, eu coloco sempre nos dois, eu falo português e Excel. Já é uma coisa assim incrível para o profissional de logística, porque por mais completos que aqueles sistemas sejam, algumas soluções são muito caras. E a customização de relatórios desses sistemas geralmente exige um dispêndio financeiro muito grande para a empresa. Então é mais interessante que você consiga analisar arquivos, análise de dados no Excel, Power BI, que é uma coisa que está surgindo muito forte agora também dentro das organizações e também está tomando conta da logística. Isso além dos módulos tradicionais, do SAP, R3, enfim. Então, eu tinha esquecido dessa parte de ferramentas tecnológicas, mas o domínio de um outro idioma, sem dúvida nenhuma, abre portas para você da logística e para a gente aqui, com o Mercosul, essa reaquecida, o novo acordo do Mercosul com a União Europeia e tal, vão se abrir também possibilidades para quem fala espanhol. Então, assim, inglês não dá, tal, cara, faz um curso de espanhol, busca uma oportunidade nesse gênero. Eu acho que já é uma possibilidade que abre para você novas fronteiras aí para se trabalhar, tá bom? Então, falamos aqui a linha de conhecimentos, teorias e aplicações, ferramentas e tecnologias e idiomas. A segunda linha de habilidades, habilidade para liderar. Liderar pessoas, né? Gerenciar pessoas, dar a elas um objetivo em comum que se enquadre com os objetivos da organização. E nós percebemos isso, sobretudo, nas competências da última portaria do ENAD, e a grande maioria das vagas apresentava esse tipo de configuração: gerenciar pessoas, liderar equipes. As empresas estão precisando de gestores de logística. É muito fácil você encontrar um profissional de logística operacional. É aquele cara que tem um caráter de, ele mesmo vai lá, coloca a mão, ele faz, mas você não vai conseguir fazer sozinho. Como eu disse, a logística está tão complexa hoje que eu preciso liderar pessoas e dar a elas o direcionamento para que elas possam me auxiliar nessas tarefas de operação e de transporte, deslocamento do dia a dia. Então, liderar pessoas é hoje uma competência exigida do profissional de logística. E você só consegue liderar liderando. Você vai aprender, por mais que você leia sobre teorias de liderança, isso eu sempre comento, por mais que você leia sobre teorias de liderança, estude os tipos de liderança, você só consegue aprender a liderar liderando. Então, aproveite cada oportunidade. Seja ela num projeto social, seja trabalhando numa ONG, na sua associação religiosa, no seu time de futebol, no trabalho de faculdade, no trabalho de pós, no trabalho do ensino médio. Teve a oportunidade de liderar um grupo, experimente isso. Procure possibilidades de fazer isso, de engajar pessoas em torno de um objetivo. Treine liderança. Você só vai conseguir liderar treinando liderança. E é interessante que eu passei, né, por esse momento, logo assim que eu saí da faculdade, já assumi um cargo de liderança. Eu falo para todo mundo, não estava preparado para aquilo dali. Né? Eu me vi assim, de repente, caramba, eu tenho todo o conhecimento técnico, eu sei fazer, eu era um excelente executor, né, que é o que acontece muitas vezes com a gente da logística, era um excelente analista, mas na prática não conseguia liderar pessoas, passar para as outras pessoas aquilo que eu quero que elas executem, que elas possam me ajudar de alguma forma na minha função. Então, treine. Liderar não tem jeito, é treinar essa liderança. Lógico que você vai ler sobre estilos de liderança. Uma dica legal para adquirir essa competência: leia sobre grandes líderes, né? Procure ler biografias, livros que vão te ajudar, mas assim, procure treinar isso. Uma outra capacidade também, uma outra habilidade, que nós conseguimos prever ali, é a capacidade de planejamento. Planejar, visualizar cenários futuros
e conseguir traçar um caminho para que você consiga chegar nesse cenário, né? E aí é um pouco da cultura do brasileiro, nós temos uma tendência a planejar 1 hora e executar 9, né? Se a gente pegasse um trabalho de 10 horas, nós planejaríamos 1 e iríamos executar 9. Procure mudar um pouco, comece planejando a sua vida, comece por você. É uma dica que eu sempre dou também para o pessoal. Quer aprender a planejar? Começa planejando a tua rotina diária, depois você já planeja as tuas coisas na tua empresa, tenta planejar, programar a tua semana pelo menos. Faz um schedule lá, uma programação de como que vai ser a tua semana, depois você já vai partir para programar o seu mês. Quando você vê, você está fazendo planejamento para semestre, ano, já está conseguindo prever cenários, prever demanda, porque é uma competência muito exigida hoje do profissional de logística, essa capacidade de mapear cenários futuros e a forma pela qual você vai conseguir chegar nesses cenários, quais os recursos que você vai precisar. Essa questão do planejamento ela é fundamental hoje. Resolver problemas. E aí, meu amigo, se você pensa em entrar na área de logística, se você pensa em resolver problemas, não tem jeito. O profissional de logística, uma das habilidades que ele tem que ter é de buscar soluções das mais inusitadas para os problemas mais complexos que você vai topar na sua vida, porque toda operação, por melhor que ela funcione, por melhor que ela rode, ela é fadada ao erro. 1 hora vai haver algum problema, por melhor líder que você seja, por melhor que seja o seu planejamento, em algum dado momento vai dar problema, porque é logística, é simplesmente isso. Eu costumo dizer que nós da logística carregamos um fardo muito pesado, né? Apesar do trocadilho do fardo, né? Porque o pessoal do comercial, se tiver alguém aqui vendedor ou assistindo aí de casa, me desculpe que eu vou falar, mas é assim, o pessoal do comercial vende, né? E a logística tem que entregar. Então o cara do comercial geralmente ele só dá boas notícias, né? Ele é o cara que chega e fala, olha, acabamos de vender uma carreta para Pindamonhangaba do Norte. E o cara da logística é o que vem em seguida dando a má notícia, né? Olha, eu não tenho como entregar em Pindamonhangaba do Norte. Então, assim, resolver problemas vai estar no teu dia a dia. Né? Aquela questão do matar um leão por dia, para quem trabalha na área de logística, geralmente são 2. Né? E como é que você vai resolver esse tipo de problema? Passando pelas etapas anteriores, eu estou sendo muito sincero. Procurando se cercar de ferramentas, de planejamento, de liderança, ter essa questão da visão e ter sempre possibilidade de vislumbrar soluções onde ninguém mais vê. Isso é uma coisa que as empresas procuram muito, muito mesmo. Né? Desenvolver soluções para problemas complexos. Esses caras hoje possuem um diferencial. Num processo seletivo, esses caras hoje possuem um diferencial. Bom, espero que estou indo numa velocidade tranquila, tal. Então, vamos lá. Ver o todo, ter essa visão sistêmica do todo, essa visão sistêmica do processo de administração logística e entender o impacto que cada elo da cadeia de suprimentos possui no elo seguinte, ter essa visão do impacto que cada setor da empresa tem num todo, a tarefa, o papel de cada setor, isso é função do profissional de logística. Não só dentro da sua empresa, mas também o quê? Ao longo da cadeia de suprimentos, né, da sua empresa. Entender que um atraso no envio do produto para um centro de distribuição vai gerar desabastecimento nas lojas. E hoje em dia, dentro do ambiente competitivo que nós vivemos, a simples falta do produto da gôndola já vai fazer com que o consumidor experimente o produto do concorrente. Isso pode trazer um impacto para você futuramente, porque ele pode experimentar e gostar, né? Tem esse problema. O simples fato do seu produto chegar onde o do concorrente não chega, já é um diferencial incrível para você. Chegar no tempo que o consumidor quer também. Então, ter essa visão do todo, essa visão de integração da cadeia de suprimentos, compreender os elos dessa cadeia de suprimentos, desde a extração do produto até o consumidor final, passando pela logística reversa também, isso é fundamental
para o profissional de logística. Se tem uma característica que, uma habilidade que eu gosto sempre de destacar, é essa macrovisão, essa visão do todo. Ela é fundamental para o profissional de logística. E por último, que eu acho que é fundamental em qualquer profissão, é a habilidade em se comunicar. Passar a informação. Não passar a informação quebrada, não ter ruído na comunicação, aprender a falar com os outros, porque logística é comunicação. O sucesso da logística passa pelo seu sucesso em passar as informações corretas, em fazer com que o fluxo de informações ao longo do seu processo logístico ele seja cada vez mais claro, e que você também consiga passar para os outros aquilo que você quer. E se você parar para observar, comunicação é fundamental para todas as outras habilidades que vieram anteriormente. Você não vai conseguir liderar se você não souber passar aquilo que você deseja para os seus colaboradores, para os seus subordinados. Você não vai conseguir comunicar aquilo que você planejou, colocar no papel aquilo que você planejou se você tiver dificuldade de comunicação. Você não vai conseguir resolver problemas se você não conseguir ouvir o problema, se você não conseguir perceber o problema. Você não vai conseguir ter uma visão do todo se você não se comunica com as demais áreas. Então, a habilidade de comunicação ela é fundamental nesse sentido. É uma das habilidades que o profissional de logística precisa desenvolver. E nota que ela está logo debaixo de idiomas, né? Saber se comunicar nos mais variados idiomas. Por último, nós temos aqui a linha de atitudes, né? As atitudes que nós percebemos, é lógico que tem aquelas... como eu sempre brinco, né? Atitudes são aquelas coisas que a gente bota no currículo que nem a nossa mãe acredita, né? Postura proativa. Em casa você nem lava a louça, não faz nada, mas bota lá, postura proativa e tal. Mas essas daqui são aquelas que... Bom relacionamento interpessoal e não dá bom dia para ninguém, né? Enfim, tem essas coisinhas. Mas assim, essas atitudes são aquelas que nós percebemos que a maioria das empresas pedem dos profissionais de logística. Então, a primeira delas, proatividade, né? Não precisa nem dizer que, para ser de logística, você não pode ser uma pessoa que espera as coisas acontecerem. Não dá, né? Esperar as coisas acontecerem em logística não dá. Você tem que se antecipar. Você tem que ser proativo, né? Não esperar ser demandado. Você tem que prever a demanda e já começar a executar, porque senão tudo depende de você. Se a logística para, tudo mais para dentro de uma organização. Então, assim, se está andando, a culpa é da logística, se parou, a culpa é da logística. Geralmente, no final, tudo acaba respingando aí no setor de logística. Então, como eu disse para vocês, proatividade é uma característica fundamental para o profissional de logística. Flexibilidade. Essa é outra característica que ela é oriunda justamente da nossa área de atuação. Como eu passei para vocês lá naquele slide anterior, um profissional que trabalha com aquisição, armazenagem, distribuição, controle, previsão, não tem como você ficar restrito a uma única área. Então você precisa ser o quê? Flexível. Ah não, mas eu gosto de trabalhar com estoques, eu gosto de trabalhar com transporte. Legal, mas a sua formação te proporciona essa flexibilidade, ela te proporciona essa multivisão dentro da empresa. Então aproveite isso, desenvolva mais. Se você não gosta da área de estoques, desenvolva mais essa área. Se você não gosta da área de transporte, desenvolva mais essa área, porque eu tenho certeza que é daí que pode vir uma oportunidade para você amanhã ou depois de crescimento profissional, enfim. E essa flexibilidade. Você tem que saber jogar literalmente nas 11. Até para entender, correlacionando ali com a visão do todo, até para que você possa entender o impacto que o problema do seu setor está causando nos demais setores. Como é que você vai entender isso se você não tiver essa flexibilidade de atuar nas mais variadas áreas? Então, flexibilidade é fundamental. E por último, mas não menos importante, relacionamento. É uma coisa que, e até o que originou aí o fator humano, né, na logística, relacionamento. Vocês notam que eu falo ali de liderar, de comunicação. A gente está falando aqui mesmo do ser humano logístico, né, do quem é a pessoa. E você tem que lembrar o seguinte, né, o seu relacionamento com os demais.
seja com os demais setores da empresa, seja o relacionamento com os fornecedores, para quem trabalha na área de aquisição, o relacionamento com o seu cliente interno, o relacionamento com o cliente externo. Saber manter relacionamentos é fundamental para o profissional de logística. O relacionamento com a sua equipe. Muitas das vezes você vai liderar aquele profissional que nós falamos lá atrás, o profissional tácito, que é aquele cara que sabe tudo, lembra, da empresa e tal. Como lidar com isso? Como manter relacionamentos com essas pessoas? E aí, mais uma dica, assim como só tem um jeito de aprender a liderar, só tem um jeito de aprender a se comunicar e de manter relacionamentos, se relacionando. Então procure, sempre que tiver a possibilidade, desenvolver isso de alguma forma. Procure, sempre que possível, atuar nessa questão do relacionamento. Eu acho que isso é muito importante para que vocês possam desenvolver essa questão da atitude, do bom relacionamento, e vai ser muito importante para laços profissionais, para laços pessoais e futuramente isso vai ser um diferencial nas organizações. Tá bom? Então, vamos lá. Então esse é o painel geral, né? Assim, de competências que a gente mapeou. É lógico que quando a gente vai montar um curso de graduação, como é o meu caso, um curso de pós-graduação, a gente tem que medir em que nível você vai trabalhar cada um desses elementos aí. A gente mede em que nível você vai trabalhar cada um desses elementos. Para quem vai fazer um desenho de cargo, né, para um profissional de logística, né, a gente faz a mesma coisa lá no perfil do egresso. Quando você vai definir o perfil do egresso, é a formação que o profissional vai ter saindo da tua graduação ou saindo da sua pós-graduação. A gente pensa exatamente como se estivesse desenhando um cargo para contratar alguém no mercado de trabalho. Quem é o cara que eu gostaria de contratar? Então a gente faz a análise com base nesse painelzinho aí, de conhecimentos, habilidades e atitudes, e aqui nós vamos desdobrando o que eu espero que esse cara vai desenvolver em qual nível hierárquico dele, onde ele vai trabalhar, qual o foco que eu tenho desse indivíduo. Então é basicamente isso. Se eu espero que ele vá liderar, eu tenho que municiar esse cara de possibilidades, de situações de aprendizagem que permitam a ele o quê? Desenvolver essa questão da liderança, a questão do planejamento, resolução de problemas, visão do todo, comunicação. Então, basicamente isso. Esse que foi até o principal objetivo desse estudo que nós desenvolvemos, né? Então, ó, o que vem por aí? A logística no mundo 4.0, né? Até o CRA, eu vi nas chamadas que estavam passando antes da palestra, já tinha visto pelo site, Na Prática. A gente está pensando muito nessa questão da profissão do futuro, da internet das coisas, da indústria 4.0, esse movimento que vem tomando conta, né? Essa questão da interligação de todos os elementos, né? Da sua geladeira, saber exatamente o que está faltando dentro dela e já fazer um pedido, né? E aí quem vai ter que entregar? O profissional de logística no final, enfim. A gente está vivendo nesse momento se questionar o que vem por aí. O que vem por aí para o profissional de logística? Um nível elevadíssimo de automação de processos. Um nível elevadíssimo de automação dos processos logísticos. Antigamente, você via que a maioria das operações logísticas que eram feitas manualmente, hoje em dia elas já estão passando por um processo muito grande de automação. Seja pela redução da mão de obra, né? Redução dos custos aí de mão de obra. Em contrapartida, você tem um barateamento da tecnologia de automação, que é uma realidade. O advento de tecnologias também, sobretudo em atividades como, por exemplo, picking, né? Separação de produtos. Hoje em dia, você tem processos com cada vez menos erros, né? Processos automatizados com níveis de erro baixíssimo, estoques controlados sem nenhum contato humano. Ou seja, a gente já começa a perceber dentro da caminhões inteligentes, né? Você coloca na internet, você já começa a ver lá caminhões inteligentes, carros inteligentes sem motorista. Então você já começa a vislumbrar um cenário do que vai ser a logística daqui a 5, 10 anos. Né? Novas tendências aí dentro da logística, a automação de processos, ela está presente em todos eles.
né? Desde o processo mais simples do modelo de negócio, da previsão de demanda, até mesmo os processos físicos, né? Que envolvem ali a armazenagem, a movimentação de produtos. E eu digo mais, né? No caso da armazenagem e movimentação de produtos já é uma realidade. Nós já temos empresas no Brasil que trabalham ativamente com sistemas automatizados de armazenagem, sistemas inteligentes de armazenagem. Então, antigamente, nós víamos tecnologias como Pick by Light, separação, né, de produtos por luz, Pick by Voice. Isso hoje em dia já é algo consolidado dentro das empresas. Robôs dentro do estoque, né, era uma coisa assim... eu lembro que há 10 anos, né, eu comecei a ter contato com robôs em estoque. Eu achava uma coisa assim, né, a parte da mecatrônica, eu achava, caramba, isso é muito futurista. Não, hoje já é uma realidade dentro da maioria dos empregos. A boa notícia é que, na verdade, o emprego do profissional de logística ele não vai sumir. Ele só vai mudar de cara. Né? Ao invés de você ser o cara que pensava em que momento você ia mandar alguém pegar aquela caixa, colocar naquela esteira, colocar ali no transportador contínuo, em que momento essa caixa ia ser embalada, o que vai acontecer é que você vai ser o cara que vai pensar a forma com que alguém vai apertar um botão que vai fazer essa separação de pedido. Ou você mesmo vai ser o cara que vai mapear esse processo, criar esse processo de automação e apertar esse botão no final. É uma tendência. O emprego ele tende a mudar de cara com o passar dos anos. A gente viu isso com a Revolução Industrial, que a gente sai de uma realidade de manufatura. Daqui a pouco a gente vai te dar um microfonezinho. A gente sai de uma realidade de manufatura na Revolução Industrial. A gente está assistindo isso com a Revolução Digital, a virtualização de muita coisa que a gente faz. E eu creio também que a gente vai assistir isso com os processos logísticos, essa automação de processos, que já é uma realidade dentro das fábricas brasileiras, dentro das indústrias brasileiras. Eu creio que ela vai avançar ainda mais dentro dos processos da área de logística. Cadê o microfone para ele fazer aqui, para ele. Eu só ia perguntar que parece que o profissional do nível tácito vai sofrer mais nessa questão, então, né? Uma boa colocação do Eduardo. O Eduardo, que está aqui assistindo a gente presencialmente, ele falou, parece que o profissional tácito, né, ele vai ser aquele que mais vai sofrer, realmente. Né? Ele já sofre hoje porque o mercado vai se fechando cada vez mais para esse tipo de profissional e vai exigindo cada vez mais profissionais com nível superior, né, tal, e ele vai sofrer ainda mais com essa questão da mecanização. Porque há uma tendência de que os trabalhos que são pura e simplesmente manuais dentro da área de logística, eles venham a ser substituídos por mecanismos robotizados e tudo mais. Então, é o tipo de profissional que ele vai sofrer mais, mas ele vai sofrer se ele não buscar uma qualificação, se ele não transformar o emprego dele de alguma forma. E não só na área de logística, né? A gente percebe, toda vez que se discute o futuro do trabalho, né? A gente percebe que o futuro do trabalho ele caminha numa velocidade cada vez maior, né, para essa tendência de extinção de alguns postos de trabalho que hoje são funções muito mecânicas e factíveis de serem robotizadas. Eu acredito que ainda vai demorar um pouco para algumas tendências chegarem, né? Mas as ondas de inovação elas estão cada vez mais rápidas e chegando cada vez mais rápido no nosso cenário brasileiro, né? Eu comentava sobre a questão do transporte por aplicativos, né? Há um tempo atrás a gente não poderia imaginar que, é um tempo curtíssimo atrás, você não poderia imaginar que existiria uma solução de mobilidade em que o indivíduo vai lá, pede pelo celular dele, né? A gente precisou ter o advento do celular, chegar a um ponto em que todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem pacote de dados e tal, e você hoje consegue pedir. E já tem empresas na Ásia, né, que inclusive uma delas até adquiriu agora a operação de dos principais players do mercado de aplicativos de transporte,
que estão oferecendo soluções muito além, né? Eles resolvem problemas, literalmente. O cara não só te dá uma solução de transporte, como ele já cuida da hospedagem. Se você sente fome, ele já te entrega a comida. Se você precisa de um produto, você pede pelo aplicativo, ele vai lá, busca e leva na hora. Então, e tudo isso no mesmo cartão. No mesmo cartão de crédito, na mesma fatura. Você precisa de material de escritório, você pede por lá, ele vê o motorista que está mais próximo, o motorista compra e leva. Então tem assim, eu acho que já tem alguma coisa se transformando no nosso mundo aí da logística muito perto. É uma migração desse serviço que hoje a gente tem de transporte, né, por aplicativo. A gente já tem serviços de logística por aplicativo, alguns até conhecidos aqui já rodando no Rio, mas que eu acho que é uma tendência muito maior aí de se ampliar. E novas formas de fazer logística, né? Hoje em dia é uma barreira que ainda falta regulamentação, falta muita coisa, mas já temos empresas realizando entregas por drone. Tá aí uma coisa que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? Ainda dá até um pouco de medo em alguns, né, quando vê um drone passando e tal. Mas assim, eu acho que ainda demora um pouquinho, mas daqui a pouco isso já vai ser uma realidade, né? Dessa questão dessas novas formas de se fazer logística, e passa não só pelo drone, né, mas passa também por formas mais sustentáveis de se fazer logística. E eu acho que o Brasil ele ainda vai precisar evoluir muito em outros campos antes de chegar aí na logística por drone. É porque nós temos o triste hábito talvez de pular etapas, mas eu acho que ainda precisava ver a matriz de transportes do Brasil, ainda precisávamos ver outras questões mais fundamentais, né? A nossa matriz hoje ela é muito embasada em transporte rodoviário e tal. Nós precisávamos ainda ver outras questões fundamentais, mas eu acho que a gente vai pular direto para a era do drone, sobretudo na mobilidade urbana de grandes cidades, tá? Na logística de entrega, na logística de distribuição de grandes cidades. Bom, vamos lá. Bom, finalizando esse nosso bate-papo, espero não ter passado, acho que eu nem passei da hora, né? Fui bem. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a Deus, né, que proporcionou esse momento legal para a gente aqui. Agradecer também ao CRA por essa infraestrutura maravilhosa, o pessoal aqui do áudio, da técnica, o pessoal que está nos apoiando aí também na transmissão online. Deixar para vocês aqui o meu contato, rafael.deolindo@unigranrio.edu.br. Não poderia deixar de agradecer a Unigran Rio, né, que me liberou para estar aqui essa noite com vocês, né, e abrir agora um espaço, né, para que as pessoas, além do Eduardo, né, que a gente possa aí trocar um pouco de experiências, conversar, discutir um pouco sobre essa temática do fator humano na logística. Bom, muito obrigado aí, estamos abertos a perguntas. Alguém? Deixa eu fazer. Opa. Rafael, boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline, né? Eu estou aqui para prestigiar aí a palestra. Gostei bastante. E existe essa preocupação, né? Hoje a gente tem muitos profissionais que realmente eles são muito bons técnicos, né? Como que a gente consegue, mesmo apesar dessa evolução do processo tecnológico, transformar esse profissional para que ele consiga enxergar a importância de uma melhor comunicação, de que ele consiga enxergar a importância dele ter um papel de liderança e, principalmente, ter um bom relacionamento interpessoal. Porque ainda são barreiras, principalmente esses profissionais mais técnicos. A gente encontra muito, não só administradores, mas muitos engenheiros dentro da área de logística. A gente sabe que esse elemento é um elemento que diferencia esse profissional. Uhum. Então, de que forma a gente pode trabalhar esse profissional para que ele mude a visão dele em relação, né, esse comportamento mesmo, né, que seria a base dele, dessa competência tão importante quanto você apresentou aí. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Bom, é uma excelente contribuição essa da Jaqueline, porque a gente tem,
geralmente aquele estereótipo, né, não só do profissional de logística, mas você colocou bem, do profissional de engenharia, né? Inclusive eu desenvolvi essa pesquisa, ela foi desenvolvida boa parte com um amigo que eu esqueci de agradecer, que foi o professor Alessandro de Santana. Ele é coordenador tanto de engenharia de produção quanto de logística lá na Unigran Rio, e a gente sempre discute muito que existe um certo estereótipo, né, desse tipo de profissional mais técnico, de que ele é um profissional que precisa ser fechado, que ele é um profissional que ele não precisa ser comunicativo. Até na hora de formar esse profissional, você analisa a grade de algumas instituições de ensino e ele não faz, por exemplo, redação empresarial, comportamento organizacional, gestão de pessoas, né? Ele não estuda campos do conhecimento que são tão fundamentais para qualquer indivíduo, porque, afinal de contas, esse indivíduo ele vai conviver. Ele não vai sair da faculdade para outra faculdade. Ele não vai sair da faculdade, vai se trancar numa sala e passar o dia inteiro fazendo cálculos. Ele vai sair da faculdade e vai lidar com o mundo real, né? E muitas das vezes me parece que algumas formações, alguns cursos, acabam tirando um pouco da humanidade, né? Já teve relatos desse, né? Tirando um pouco desse fator humano do indivíduo. E ele, quando sai dali, ele vai lidar com outras pessoas num ambiente diferente daquele que ele está acostumado. E essa questão do pilar técnico, trabalhar no lado humano não sobrepõe, né, essa questão do pilar técnico. O cara não vai se diminuir enquanto engenheiro se ele aprender, né, um pouco mais da área de gestão, um pouco mais da área de comportamento organizacional, mas existe um pouco desse estereótipo, sim, né, até no próprio mercado, às vezes, do tipo de profissional, do tipo de postura desse profissional. É interessante que muitas das vezes eu começo a falar sem dizer que eu sou oriundo da área de logística, né? E até por hoje coordenar um curso de recursos humanos, alguém olha assim e fala, pô, tá brincando, você é da área de logística, você não fala como um profissional de logística, você não, mas já trabalhei na área tal, e conta um pouco da minha história, da minha experiência, as pessoas se surpreendem, mas foi algo que eu precisei desenvolver, como eu confessei aqui, né? Porque eu de repente me vi no meio lá de um cargo de gerência na área de estoque, conversando com as pessoas, tendo que aprender a lidar com problemas do dia a dia, tendo que aprender a lidar ali com funcionários, já liderando uma equipe. É muito difícil, né? Você sair sem ter essa noção. Eu imaginava que eu ia sentar o dia inteiro na frente do computador, abrir planilhas e mais planilhas, fazer cálculo e tal, mas eu me imaginava como um analista, né? Não como um gestor. Sendo que até o analista precisa saber se comunicar, tá, gente? Só para a gente frisar aqui. Então, primeira coisa para a gente mudar esse cenário, né? Como você colocou. Primeira coisa é o próprio profissional entender que ele precisa mudar. Ele não precisa esperar hoje que a empresa ou a instituição de ensino passe para ele alguma coisa. Então, ele precisa entender que ele precisa mudar. Já é um bom começo. Pô, caramba, eu preciso agregar isso à minha formação. Porque olhando também, a maioria das instituições oferece essas disciplinas como optativas, né? Mesmo para o engenheiro de formação, ele tem lá gestão de pessoas como optativa, ele tem comportamento organizacional, desenvolvimento, sociodiversidade. Então, assim, são questões que o próprio profissional ele precisa buscar dentro hoje da formação dele, que se ele não buscar através da instituição, ele mesmo pode buscar por fora, procurar aprimorar essas competências. E segundo, um olhar também das empresas, um olhar das instituições de ensino para essa questão e desenvolver treinamentos, capacitações para os seus funcionários focados nessa área, né? E esse treinamento ele não precisa vir depois que o cara já está 1 ano no cargo, né? Porque eu escuto muito, tem um gerente de logística muito bom, mas ele é meio grosso, né? Tem aquele estereótipo, mas ele é meio grosso, tal, ele é áspero, né, com as pessoas. Então, assim, você não precisa esperar isso. Na própria ambientação, no treinamento de ambientação, já passar para ele, já perceber esse gap, se é um bom profissional e você percebeu isso, logo assim contratar, já mostra para ele, já dá uma visão diferente, já incorpora ele no grupo, já faz uma integração interessante. Eu acho que isso já resolve uma boa parte dos problemas. E não só contar sempre com essa questão do critério técnico, né, do indivíduo, mas também começar a olhar mais para esse lado humano. Eu percebi isso
nas vagas que a gente pesquisou, e há uma preocupação dessa até no próprio... até na própria portaria do ENAD, que no ano passado começou a analisar o componente de gestão de pessoas também. Então, assim, é algo que deve ser incorporado agora à formação desses indivíduos. E não só isso, mas também, por exemplo, redação, comunicação empresarial, a questão de ofertar novos idiomas também, a possibilidade dele fazer, ainda que seja um curso livre de novos idiomas. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa percorrer. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Mais alguém? As meninas lá atrás estão tão quietinhas. Olha lá, a cara dela está assim, mexendo no cabelo. Tá. E aí, mais alguém tem alguma pergunta? Críticas, sugestões? Já estamos naquela fase do valeu, Rafael, obrigado e tal. Então, gente, muito obrigado pela presença. Deixo aqui o meu contato, o meu e-mail. Peço que vocês acompanhem, né, a programação não só da comissão de logística aqui do CRA, mas também das outras comissões. A programação que está disponível aí no CRA Play. E, mais uma vez, muito obrigado por essa noite. Uma boa noite para vocês. Obrigado.